A palavra do Senhor nos diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para com os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Amém? Pode se assentar. O tema dessa mensagem é como dominar meus pensamentos. E é uma constatação nossa que os nossos pensamentos talvez seja a coisa mais difícil de nós controlarmos, porque a hora que nós vemos, nós já estamos produzindo situações através da nossa mente, criando coisas através da nossa mente, e muitas vezes isso nos foge ao controle, e é o que nós vamos ver nessa situação, neste contexto em que foi escrito. Foram escritas essas lamentações. O povo de Deus, ele passava por um grande período de sofrimento. Israel tinha sido conquistada pelos babilônicos e Jerusalém estava destruída. O povo todo espalhado, feito escravo, levado para a Babilônia. Eles não tinham mais nada, não restava mais nada da sua nação, da sua terra, das suas casas, do templo de Jerusalém. E quando a gente está sob a pressão da adversidade, muitas vezes a nossa mente nos prega peças. E quando estamos sobre esta pressão por conta de uma situação adversa, a primeira coisa que acontece são coisas negativas vindo à nossa mente. Quando você recebe uma notícia de alguém, olha, fulano de tal não está muito bem, o que a gente pensa? Já pensa no pior. Já pensa que já foi internado, que já está na UTI, e a gente pensa sempre, nós somos levados a pensar sempre na pior coisa, na pior causa. Há uns 2 anos e pouco atrás, eu caí de moto, e eu fiz de tudo para não mentir, mas também omitir a situação da maneira que eu tinha ficado. Liguei para a Liliane e falei, olha, a corrente da moto estourou. Mas não era mentira. Ela tinha estourado porque tinha caído e tinha acabado com tudo. Eu estava todo ralado, todo machucado. Falei, dá um jeito de vir me buscar aqui porque a corrente da moto estourou. Aí quando ela chegou lá, falou, meu Deus do céu, imagina se eu tivesse falado, né? Olha, eu caí aqui, estou todo esfolado, estou todo arrebentado aqui, né? Aí o desespero que não causaria nas pessoas. E quando nós estamos então sobre essa pressão, a primeira coisa que acontece são respostas psicológicas e no nosso físico. E o nosso físico, ele se arma para lidar com uma situação adversa, como uma ameaça, ou como um desafio, liberando hormônios de estresse, de adrenalina. Acontece uma ativação cerebral, podendo levar a uma sobrecarga, fazendo com que a gente perca o foco, a capacidade de concentração e de raciocínio lógico. Coração acelera, respiração muda, ficamos tensos, a musculatura ela fica toda rígida, suor frio, dor de cabeça, alteração do humor, dificuldade para dormir, perdemos a motivação e por aí vai. Uma lista enorme do que acontece conosco quando estamos sob pressão.
Lembranças negativas começam a vir no nosso pensamento, porque o nosso cérebro ele guarda essas lembranças das coisas ruins que aconteceram conosco, uma forma de uma blindagem para que a gente não cometa os mesmos erros no futuro. Então o cérebro guarda essas coisas negativas. E nessas horas, essas lembranças invadem os nossos pensamentos. E nós começamos a passar por frustrações, sentimento de desapontamento, de tristeza, que nós falhamos, que o objetivo não foi alcançado e por aí vai. Mas, meus irmãos, para nós que servimos a Deus, para nós que professamos o nome de Jesus, para nós que acreditamos no sacrifício da cruz, para nós que nos dobramos diante do trono de Deus e cantamos tão maravilhosamente, igual nós acabamos de fazer aqui, a história pode ser outra, pode ser diferente, deve ser diferente. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós temos dois caminhos a seguir quando nós estamos diante da dificuldade. Quando nós estamos diante desse estresse, quando estamos diante da coisa que parece que ruiu tudo, nós temos duas escolhas diante de nós. Uma escolha passiva, que é aceitar aquela situação, que é aceitar aquela coação, que é aceitar a pressão, a opressão do inimigo, que é aceitar a derrota, que é aceitar que é desse jeito mesmo. Então essa é a escolha passiva. Toda a carga do mundo sobre nós, os nossos opositores diante de nós, intentando contra nós. E tem pessoas que aceitam a derrota nessa situação, aceitam. Acho que é o querer de Deus, acho que é assim mesmo. Acho que era meu destino, meu karma, e vão chamando de um monte de coisas aí, né? Eu nasci foi para sofrer mesmo, acho que é assim mesmo. Aceito a derrota, chegando a entrar em depressão e outros caminhos perigosos. Pessoas chegam a tirar a sua própria vida por conta disso. Não aguentam a pressão. Esses dias nós vivemos uma onda aqui em Campo Largo, uma sucessão de pessoas com pouca idade, ainda não eram pessoas idosas não, tirando a sua própria vida. Um num campo de futebol se pendurou na trave, onde ele era o organizador ali de jogos, naquele campo. Daqui a pouco, cadê o fulano? Vamos procurar, está lá. Outro aqui, outro lá, uma sucessão, pessoas que não aguentam a carga. São essas pessoas que escolhem essa escolha passiva de aceitar todas as coisas. E elas olham para dentro delas mesmas e não encontram forças, lógico, não conseguem lidar com a situação. Mas nós temos um auxiliador, aleluia, um ajudador, alguém, aleluia, que não nos deixa sucumbir diante das situações adversas, aleluia. Nós estamos falando, aleluia, de Deus Pai, aleluia, nós estamos falando de Jesus Cristo, nós estamos falando aqui do Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós escolhemos então enfrentar o problema. Foi o caminho aqui que Jeremias escolheu. Ele escolheu, olhou toda aquela situação adversa, tudo aquilo que ele estava diante dos seus olhos, era um fato, eram reais, eram coisas que aconteceram. Ele viu, ele estava preso, ele era um escravo, ele viu todo Israel em ruínas. Era um fato, mas diante de tudo aquilo, ele escolheu um outro caminho, aleluia. Ele encontrou um ponto de esperança em meio ao caos, aleluia, aleluia.
que ele diz aqui? Foi o primeiro versículo que nós lemos, o 21 aqui. Eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Aleluia. Glória a Deus. É o primeiro ponto que nós temos que fazer, meus irmãos. Diante das adversidades, diante das dificuldades, diante de tudo aquilo que tenta nos parar, tenta querer nos derrubar, as armadilhas e tudo mais que o inimigo, que os homens, que o mundo coloca diante de nós, nós escolhemos fazer igual Jeremias, aleluia, eu tenho um ponto de esperança, aleluia, Ele está bem no alto, olhando para mim, aleluia, meu Deus está olhando para mim, meu Deus está olhando para você, está olhando para nós, está olhando para esta igreja. Aleluia, aleluia, eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança, aleluia, não aquilo que vai contribuir para a minha derrota, não aquilo que vai contribuir para o meu fracasso, não aquilo que vai contribuir para que o inimigo tenha mais força, tenha mais poder sobre a situação, não, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós podemos, infelizmente, cair numa pegadinha da nossa mente, porque existe uma diferença naquilo que o profeta está dizendo aqui. Eu quero trazer à memória, ele está falando de coisas que já aconteceram, aquilo que me dá esperança. E nós temos dois tipos de olhar. O primeiro deles é o olhar nostálgico. Já vou explicar o que é isso. Lembranças das vitórias lá do passado e como Deus agiu. Isso é maravilhoso. São os testemunhos que nós contamos do que Deus já fez. Amém, glória a Deus por isso. Deus já fez tanta coisa por mim, por você. E nós temos que testemunhar, nós temos que contar. Mas aqui ele está querendo nos dizer sobre um olhar para o futuro. Um olhar, sim, Deus fez coisas maravilhosas, mas o que ele está querendo dizer assim? Deus fez coisas maravilhosas, está fazendo hoje e vai continuar fazendo pela eternidade, porque Ele é Deus, aleluia. E é exatamente isso. Eu não posso só ficar olhando para trás e só lembrando das vitórias do passado e falar como Deus era bom, como Deus agia na minha vida, como Deus fazia, como Deus me curou. Não, Ele quer continuar fazendo. Aleluia. É isso. É o retorno ao entendimento, lembrando sim do passado, mas com um olhar no futuro, aleluia, sabendo que Deus prometeu e irá cumprir todas as promessas dEle sobre as nossas vidas. Aleluia, é isso. Quantas promessas existem sobre a minha vida e sobre a tua, que ainda não se cumpriram, que Deus ainda falou, eu vou fazer isso na tua família, eu vou fazer isso na tua vida, eu vou fazer isso lá no teu emprego, eu vou abrir uma porta, eu vou fazer várias coisas, vários milagres, eu vou fazer coisas maravilhosas no teu ministério, na tua vida espiritual. Aleluia, é esse olhar que nós temos que ter. Quando as adversidades batem à nossa porta, nós trazemos à memória, aleluia, o que me dá esperança. E o que me dá esperança para mim e para você são as promessas de Deus. Aleluia, aleluia. Você vai para a palavra, vai para a Bíblia, lá está recheado, cheio de promessas maravilhosas, aleluia, para todas as áreas da nossa vida. Fora, além aquelas ainda que Deus usa os profetas, que nos trazem profecias, palavras proféticas, sonhos proféticos, visões, revelações. Aleluia, é isso. Sabe por quê, meus irmãos? Nenhuma circunstância humana, nenhum homem sequer sobre a face da terra, nenhuma circunstância maligna, estamos falando do inferno inteiro, do diabo e de todos os seus adeptos, poderá frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. Aleluia.
O homem pode tentar, pode fazer armadilha, pode tentar derrubar, pode tentar fazer o que for. Se Deus prometeu, está prometido e vai acontecer. Aleluia. O inimigo pode, com todas as artimanhas dele, com tudo que ele vem, com toda a sua força, com todo o seu exército. Mas Deus falou, está falado. Aleluia. Aleluia. A palavra do nosso Deus tem poder, tem força. E nada, ninguém vai revogar isso. Nem na minha vida, nem na sua vida. Aleluia. Nenhuma circunstância humana maligna poderá frustrar os planos de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, a esperança, ela não pode ser gerada por circunstâncias externas, mas sim por uma reflexão interna profunda com a minha relação com Deus. Ou Deus está no controle de tudo, ou estamos perdendo nosso tempo em servi-lo. Deus tem que estar no controle de tudo. Então vem a situação adversa, vem os pensamentos ruins. E acho que eu não vou conseguir, acho que eu vou perder essa, não vou ter força dessa vez, não vai dar certo. Os pensamentos estão vindo, mas aí você faz igual Jeremias. Vou trazer à memória o que pode me dar esperança. Aleluia. Aí Deus passa a estar no controle de tudo na nossa vida. Aleluia. Senhor, as tuas promessas, Senhor. Lembra, Senhor, que o Senhor falou isso assim. Estou passando por essa situação assim, mas o Senhor me prometeu isso aqui. Aleluia. Eu resolvo acreditar nas promessas de Deus e não, aleluia, naquilo que eu estou enxergando. Aleluia, como Jeremias enxergava tudo destruído, mas ele resolveu se agarrar nas promessas de Deus, que um dia, aleluia, o templo seria reconstruído, Jerusalém seria reconstruída, aleluia, e o povo voltaria, retornaria à sua terra. Aleluia. Glória a Deus, é isso. Deus está no controle de tudo. Aí vem o versículo de número 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aleluia. Elas não têm fim, elas não se acabam. Aleluia, a misericórdia do Senhor, ela é todo dia para a minha vida, toda hora, todo instante. Aleluia. Independentemente, aleluia, de qualquer situação, Deus demonstra toda a sua fidelidade, todo o seu amor, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia. Elas são abundantes na minha e na tua vida. Aleluia. Nos trazendo conforto e renovo para a nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está conosco. Aleluia. Ele jamais nos desampara. Aleluia. Esse é o olhar que nós devemos ter. Aleluia. Versículo 23. Eu vou emendar o 22 com o 23, que eles se completam. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Independentemente se amanhã a situação se findar ou não, situação adversa, se findar ou não, a graça e a misericórdia do Senhor dele estarão disponíveis para nós. Aleluia, glória a Deus. A graça do Senhor não é só para o momento de dificuldade, a misericórdia do Senhor não é só sobre o momento de dificuldade. Tem gente que se lembra só da misericórdia, da graça do Senhor só quando está em apuros. A misericórdia do Senhor, acabei de ler, ela não tem fim, ela se renova a cada manhã. Aleluia. Então nós podemos acessar a graça, a misericórdia de Deus a todo momento. Aleluia. E nós podemos ser espertos, aleluia, e acessarmos a graça de Deus não só na época da dificuldade, mas na época da bonança. Aleluia. A graça do Senhor continua disponível na nossa vida. Aleluia. A graça e a misericórdia dele estarão disponíveis para nós. A cada dia abre-se uma nova oportunidade, aleluia, de um recomeço, de algo novo na nossa vida, aleluia.
Esse é um dos pilares da sustentação da nossa fé. Deus é conosco, aleluia. E eu me lembro aqui daquele texto que diz assim, que o choro, ele pode durar uma noite, mas ao amanhecer a alegria do Senhor é sobre nós. Aleluia, glória a Deus. É isso, renova-se a cada manhã. Grande, Senhor, é a tua fidelidade. Aleluia, glória a Deus. Aí vem o versículo número 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção da minha herança. Aleluia, a melhor herança que podemos herdar. Porque mesmo que a gente herdasse a maior fortuna aqui na terra, um dia nós morreríamos e não poderíamos levar para a nossa eternidade. Mas a herança que nós estamos falando aqui é a herança, aleluia, a herança eterna, a herança de Deus na nossa vida, aleluia, das bênçãos, da misericórdia, da fidelidade dEle, da salvação, da eternidade, aleluia, das bênçãos constantes na nossa vida. O Senhor é minha porção, é a minha herança, aleluia, aleluia. Apesar das circunstâncias externas, a nossa alma declara confiança no seu nome, Jesus, no seu nome, Senhor, aleluia, glória a Deus. É isso, independente do que está acontecendo lá fora, do que está acontecendo, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aleluia, é isso, esperar a resposta do Senhor, esperar o tempo do Senhor. Aleluia. Apesar das circunstâncias, nossa alma declara confiança no seu nome. A minha alma espera nele. Aleluia. Essa é a nossa fonte de força e esperança. Agarramos nas suas promessas, que com certeza, e nenhuma sombra de dúvida, se cumprirão. Aleluia. Esperar no Senhor, porque tudo que Deus faz é perfeito, é no tempo exato, é no momento exato, é na hora exata, é no local exato. Era isso que o profeta estava querendo passar, trazer a memória e dar esperança, porque ele sabia, ele confiava, ele esperava que as promessas de Deus se cumpririam. Aleluia. Então nós vemos aqui o versículo 25, dizendo: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Aleluia. E aqui nós abrimos de novo o tema para essa questão desta busca. Essa busca, ela não pode ser uma espera, esperar no Senhor não pode ser simplesmente uma espera passiva. O que é isso? O Senhor falou, o Senhor prometeu, então eu vou cruzar meus braços, eu vou esperar, porque o Senhor falou e Ele é fiel para cumprir, a palavra dEle vai se cumprir, e ponto final. Então a partir de agora eu não faço mais nada, não preciso nem orar mais, nem jejuar, nem ler a palavra dEle, nem consagrar, nem ir para a igreja, não preciso me entregar, não preciso fazer mais nada, não preciso fazer esforço nenhum. Muitas vezes as pessoas se enganam aí. Esse esperar no Senhor tem que ser uma esperança e uma busca ativa. Aleluia. Porque a palavra de Deus, quando nós vamos para ela, diz assim, que eu tenho que prosseguir em conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a sua palavra. Tem que haver um crescimento em mim, em você, em nós, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Eu tenho que estar buscando ao Senhor, buscando a sua presença. Eu tenho que estar ativo em todas as minhas tarefas
que diz respeito ao reino espiritual, que diz respeito aos meus compromissos com a igreja, a tudo aquilo que o Senhor designou para que eu faça, para que eu desempenhe, eu tenho que estar buscando o Senhor, mas eu tenho que estar ativo, aleluia, na minha oração, na minha busca, no meu jejum, na minha leitura, na minha consagração, na minha entrega, aleluia. Prossigamos em conhecê-lo, até que cheguemos à estatura do varão perfeito, aleluia. Nós temos que aprender com Jeremias a como dominar os nossos pensamentos segundo a palavra de Deus, aleluia. Ele está contigo, meu irmão, minha irmã, Ele está conosco, e Ele está sustentando na palma das suas mãos cada uma das promessas que Ele fez para você, para mim, para nós. Tenho certeza que quando eu estava pregando aqui, você foi se lembrando de algumas das promessas que Deus fez para você, aleluia, que ainda não se cumpriram. E nessa noite, a palavra de Deus para mim e para você é que para nós mudarmos a nossa maneira de pensar e trazer à memória o que pode nos dar esperança. Não ficar olhando nosso foco nas dificuldades, nas adversidades, nas coisas ruins que acontecem, porque é bíblico, no mundo nós teríamos aflição, mas era para nós termos bom ânimo e esperarmos todas as suas promessas. É isso, temos que aprender com Jeremias, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Tanta raiva que o inimigo tem de mim e de você, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, ele já tinha aniquilado com a nossa vida, já tinha acabado comigo, com você, tinha acabado com esta igreja, já. Mas as misericórdias do Senhor estão sobre você, estão sobre a tua família, e ela não vai ruir não, aleluia. Os teus negócios não vão ruir, aleluia. Não vai acontecer nada de mal, porque, aleluia, nós estamos trazendo à memória nessa noite aqui as promessas de Deus, aleluia, que são fiéis e verdadeiras e que se cumprirão. Aleluia. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, elas renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Aleluia, aleluia. Vamos esperar nele. O Senhor é bom para que os que esperam nele e para aqueles que o buscam. Aleluia. Nós sempre repetimos aqui, eu e o pastor Rudes aqui, sempre repetimos, porque é uma verdade, nós vimos diante dos nossos olhos. A minha avó orando 71 anos pela conversão do meu avô. 71 anos. E ela orou. Até que um dia, quando ele estava com 91 anos de idade já, ele pede para reunir toda a família e para que ele descesse as águas do batismo, porque naquele dia ele estava entregando a vida dele para o Senhor Jesus. Aleluia. É isso. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele e para aqueles que o buscam. Minha avó orou todos os dias, durante os 71 anos da vida dela, pela conversão do meu avô. 71 anos de oração. E aconteceu. Aleluia. Porque Deus tinha uma promessa sobre a vida do meu avô. Aleluia. Uma promessa de salvá-lo. Aleluia. E é assim que Deus faz. Ele está contigo. E Ele sustenta as promessas dEle na palma das mãos. E são promessas maravilhosas, que se cumprirão uma a uma. Aleluia. Assim como houve a restauração um dia de Jerusalém. Um dia é dado a ordem e chega o momento
em que as pessoas vão para Jerusalém, retornam para suas casas, reconstrói tudo, o templo é reconstruído, e Jerusalém volta, e Israel volta a ser a nação que era antes, porque Deus disse e Deus cumpriu a sua palavra, a sua promessa. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a unção, a glória do Senhor aqui nessa noite. E Ele quer fazer algo maravilhoso na tua vida. Ele está te trazendo a memória nessa noite daquele que Ele prometeu. E Ele diz para a igreja nessa noite que todas as palavras que Ele já te prometeu, vírgula por vírgula, ponto por ponto, irá se cumprir. Aleluia. Ele reafirma todas as palavras, todas as promessas para você nessa noite. Aleluia. Não olhe. O inimigo está tentando desviar o teu olhar, fazendo com que você olhe para as adversidades, para tudo aquilo que quer te fazer você parar no caminho. E hoje Ele traz a memória para você e diz para você: eu sou Deus e eu vou cumprir uma a uma das palavras que eu prometi para ti. Ah, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tua presença está nesse lugar, Senhor. O Senhor está começando a fazer coisas maravilhosas agora no nosso meio. Obras maravilhosas. Deus está mexendo nessa noite com coisas que estavam paradas. E Ele começa a mover nessa noite. Diz o Senhor que Ele tira todos os empecilhos também que estavam atrapalhando o teu crescimento, a tua caminhada. E o Senhor hoje começa a cumprir todos os planos, todos os projetos, todas as promessas para a tua vida. Xarabalabacanta lá xarabá. Lecai lá xaialabala carabachuriandá. Yala xaralabacanta xá. Cheia alabacharabá. Comece a olhar para as promessas dele. Creia no poder de Deus que tudo pode fazer. Yacharabalabacá. Coisas grandes começam a acontecer a partir dessa noite na tua vida, diz o Senhor. Se coloque em pé.